partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Existem histórias que a gente aprende e existem histórias que a gente simplesmente herda, mesmo sem perceber. Hoje a gente vai falar de uma dessas. Uma batalha que não foi só um confronto, mas uma decisão sobre território, liberdade e futuro. Em 1641, nas águas do Rio Uruguai, povos guaranis organizados ao lado dos jesuítas enfrentaram e derrotaram os bandeirantes paulistas, em um episódio que mudaria aí os rumos da história da nossa região. E talvez o mais curioso é que essa história ainda é pouco conhecida. Para abrir o cafezinho de hoje, eu trago uma frase do nosso convidado, José Roberto de Oliveira, que diz o seguinte: Bororé não é apenas uma batalha esquecida, é uma história que ainda precisa ser compreendida. Eu sou Dani Schneider com o apoio de Corsã, Evoluir nos Define, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, e Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para essa conversa eu recebo hoje José Roberto de Oliveira, nosso sócio aqui do Cafezinho, pesquisador, escritor, professor, autor do livro Bororé a Batalha, lançado em 2021, que resgata este episódio histórico com uma linguagem super acessível, aproximando principalmente o público jovem dessa narrativa tão importante para a nossa identidade. Zé, seja muito bem-vindo novamente ao Cafezinho. Que alegria te receber aqui para a gente falar desta batalha importante, do teu livro, né, que conta essa história, e um pouco mais aí para reforçar a nossa história dentro desses 400 anos, que é a nossa pauta fixa agora do Cafezinho. Bom, estamos em pleno 400 anos, né? 3 de maio vai ser a data cheia, assim, né? A data fundamental, mas a verdade é que estamos já dentro desse ano aí trabalhando, né, em muitos lugares do Rio Grande do Sul, aqui na Argentina também, porque o pessoal de lá também está muito interessado nas coisas daqui. Então é um momento muito especial e talvez no teu comentário a essência de nós compreendermos isso, que talvez seja o grande problema para todas as áreas, para a cultura, para o turismo, para a educação, né? Porque a educação, é sempre bom a gente insistir, ele é fundamental para a geração de emprego e renda. Sim. Quando os lugares estão assim com algumas dificuldades econômicas, né? Então jogar fora o turismo, não querer a área no mundo que sempre está em primeiro ou segundo lugar, né, na produção, né, do PIB mundial, se não conseguir compreender isso é porque de fato você está acontecendo alguma coisa muito estranha com a tua cultura interna de desenvolvimento, né? Então é isso. Então, falar de Bororé, veja, é a principal batalha que nós ganhamos como missioneiros. Uma vitória, né, Zé? Não, mas e entre nós aqui, foi a única que nós ganhamos, né? Então foi algo bem importante. Mas veja que para a gente falar sobre Bororé, é muito importante compreender processos históricos anteriores e que levam a isso. Sim. Né? Então, é isso que eu quero saber. Como é que era essa região, a nossa região, que antes da batalha? O que acontecia aqui nas missões antes naquele momento? Na beira do Ijuí, do Piratini, aqui do Comandaí, do Uruguai, vive gente nesse território entre 10 e 12 mil anos, que eram indígenas lá do Paleolítico, da Idade da Pedra Lascada, lá no início. Ficam aqui durante muito tempo, né? 7 mil anos aquela gente, e daí vai entrando aos pouquinhos o pessoal da Idade da Pedra Polida, que aí vem os Guaranis, 2.500 anos mais ou menos,
charruas, minuanos, guinoas, caaguas e tantas outras nações, né? Então, que compõem o conjunto do Rio Grande do Sul todo. E eles, claro, interlocutando entre eles, peleando de vez em quando, mas veja que ocupando todo o amplo território da América, né? Nunca esquecendo, nos chamados descobrimentos, que já não se usa mais essa expressão, hoje a gente diz ocupações europeias, né? Então, eram 40 milhões de pessoas na América. Imagina, gente. Tinha mais gente aqui do que Espanha e Portugal. Sim. E eles dizem, nós descobrimos vocês. Por que será? Né? E aquele 1492, que é a ocupação, né? Quando eles chegam aqui, é muito importante compreender isso, que a partir dali todas as arrogâncias europeias, entre nós, o nosso jeito de ser, né? Ocuparíamos todo o território e queríamos ocupar todo o território e queremos ainda hoje ocupar todo o território. E para isso, o mundo do cristianismo matou 70 milhões de pessoas na América, daqueles 1492 até hoje, né? Nenhuma guerra no mundo foi tão grande quanto a guerra europeia em relação aos indígenas da América. Então, aí há culpas. O meu primeiro livro chama Pedido de Perdão, o Triunfo da Humanidade, que é exatamente por isso. Os papas, né, agora o Francisco pediu, o anterior também tinha pedido perdão. Então, porque todo mundo tem consciência, mas veja que nessas regiões nossas aqui, um pouco culturalmente ainda a desejar, não pensamos sobre isso. Não queremos nem falar sobre essas coisas, porque se diz, são pecados dos nossos passados, não importa isso. E a verdade é que isso ainda está muito presente nos dias de hoje, apesar de que aquela gente daquele passado continua vivíssima nas aldeias aqui. Nós temos a aldeia aqui na Buriti, temos a aldeia lá em São Miguel, mas em milhões de pessoas que são descendentes daquele processo histórico e cultural e que compõem as vilas, os bairros. Você vai na Castelarina, Meler, qualquer bairro da cidade, olha para os rostos das pessoas, né? Obviamente que são descendentes desse processo histórico, mas lamentavelmente não sabem disso, porque as famílias tiveram vergonha de dizer isso. Há pouquinho você dizia uma expressão, né, que é uma expressão que nós já consertamos ela, hoje ninguém usa mais, né? Mas se você vai perguntar nos bairros e na vila e perguntar quem era tua bisavó, tua avó, né? Vão dizer, minha avó era uma bugra velha ali do tal lugar, né? Que é uma expressão errada, né? A gente não usa mais essa expressão. Nem a expressão índio não se usa mais, hoje é indígena. Né? Então são coisas que foram se consertando com o tempo e que é importante para a gente compreender. Mas voltando para o Mobororé, então daquele pessoal todo, daí a partir de 1494, 2 anos depois da ocupação inicial, já tem o Tratado de Tordesilhas, que divide a América Portuguesa e Espanhola, né? A linha passava ali entre Laguna e a Ilha do Marajó, lá em cima, né? Então o território nosso aqui todo espanhol, nós aqui todo espanhol. Então o mundo luso-brasileiro era só 1/3 do que é hoje. Sim. Né? Bom, e daí vem exatamente a questão dos bandeirantes, que são quem alargam o Brasil e vão se chegando nos territórios aos pouquinhos, né? Depois, obviamente, com o desaparecimento dos bandeirantes, mas os governos continuam lutando e se aproximando dos territórios. Mas voltando então àquele processo inicial, daí a partir de 1609 começam as reduções jesuíticas lá no Paraguai, a primeira, depois no Paraná, aqui no Brasil, chamava Guairá, o Paraná, e 18 reduções iniciais no Rio Grande do Sul, sendo que aquele 3 de maio de 1626, que nós vamos fazer 400 anos agora, é o São Nicolau, e depois um conjunto de mais 17 reduções daquele período. Então, as coisas começaram a funcionar. Naquele período acontece uma coisa muito importante, que é o nosso jeito de ser, que é a entrada do gado nesse território, que daí entra as vacas, né, os bois e as vacas, os cavalos e as ovelhas no território.
E para bem da verdade também entraram porcos naquele período, né? E daí começa esse modelo pecuário nosso do Rio Grande e que vai fazer o gaúcho. Então tu imagina aqueles primeiros indígenas guaranis lidando com os cavalos, com aquelas vacas, com aqueles bois lá naquele 1634. Daí começaram a adaptar umas pequenas bombachinhas, porque quem anda a cavalo sabe que raspa as pernas, né? Então veja que aquilo foi o iniciozinho do mundo gaúcho. E depois foi passando, e a verdade é que a pionada do Rio Grande, que é a base gaúcha de verdade, né? Não é patronal a base gaúcha é peão, né? Aquela pionada são aqueles que vêm daquele processo histórico depois com a expulsão dos jesuítas, obviamente, e daí vai tomando conta um jeito novo de ser na América, que é o mundo gaúcho, né? Que somos nós. Né? Por exemplo, eu quando era guri ali no Carajazinho e assim por diante, nós formamos esse processo todo. Mas eu sempre vou para frente e volto para trás no sentido que a gente vai compreendendo. O microfone é teu, meu amigo. Bom, daí então entram os jesuítas aqui no território e vão tomando todo o território. Aconteceu que ocorre uma guerra chamada Guerra dos 30 Anos no mundo, que é a peleia entre holandeses, ingleses, a busca de escravos que estavam vindo da Europa para o Brasil. Eles, especialmente os holandeses, tomam aqueles escravos dos navios e levam para as colônias holandesas, que ficam no Nordeste brasileiro. Com aquilo, o pessoal de São Paulo ficou meio proibitivo de trazer negros, né, da África, e com isso começa a buscar os guaranis como escravos. Eu ia perguntar que os bandeirantes paulistas vieram fazer. Então, isso, era escravizar. Era escravizar, por quê? Porque ficou proibitivo de fazer aquele movimento escravagista que eles vinham já fazendo há muito tempo. Então, com aquilo, começaram a levar os guaranis como escravos para São Paulo e vender eles lá. No início, conseguiram um bom dinheiro, acharam que era um bom negócio e começou assim. E por que levavam os guaranis e não outras nações? Porque os guaranis eram agricultores. Plantavam mandioca, batata doce, milho, amendoim. Tinham habilidades que eles tinham interesse. Sim, era da cultura, eles tinham uma cultura agrícola, né? Então por isso que casou, né, as necessidades. Então, bom, daí vem aquele tempo, né, de ataques, e ocorre um conjunto imenso de ataques no Rio Grande do Sul. Algumas reduções desapareceram nos ataques, né, especialmente aquelas perto do Rio Jacuí, e a partir daquilo, então, aqui aonde entre Juiz e Eugênio de Castro, havia uma redução chamada Caçapa-Guaçu, e ali foi a primeira vez, já é 1638 para 39, pela primeira vez conseguem fazer uma contraposição, porque o provincial dos jesuítas pediu que buscassem uns soldados espanhóis para ajudar, porque eles estavam perdendo completamente os guaranis, né, como escravos para São Paulo. Então daí buscaram um conjunto de soldados espanhóis, e ali naquele lugar tem a primeira vitória dos bandeirantes, dos jesuítas e dos guaranis. E nessa batalha, infelizmente, matam o padre Diogo de Alfaro, que era o líder dos jesuítas dessa macro-região. E com a morte do Diogo de Alfaro, eles desistem completamente do território e todas as reduções vão para o outro lado do rio. Então isso já é 1639 daí, né? Então aquelas 18 daqui vão para o lado de lá. Então daí tem alguns exemplos bons. Por exemplo, o Santo Tomé, que era ali em Jaguari, aqui no Rio Grande do Sul. Jaguari, aquele Santo Tomé vai formar o Santo Tomé do outro lado do rio Uruguai, em frente a São Borja, que depois divide e forma São Borja. Por que é importante compreender isso? Porque aquela turmada toda do primeiro ciclo é quando entram no cristianismo, porque é desde lá que são cristãos. Por exemplo, vamos pegar Santo Ângelo como exemplo, né? Os guaranis de Santo Ângelo, que vem em 1706, veja, muito depois,
já eram cristãos desde 1619. Porque quem tinha fundado Concepción, que é a redução que vem para cá, que divide e vem para cá, era o Roque Gonzalez, que hoje é o santo da igreja, né? Ele tinha fundado lá. Então, veja, quando vem fundar aqui, já tinha 80 e tantos anos de cristãos, ou seja, 5 gerações de cristãos. Sim. Então, já eram gente de igreja mesmo, porque essa é outra ideia. Ainda hoje se desenha, se pensa naqueles guaranis como uns viventes pelados. Claro. Tu te lembra como é que é o inverno aqui? Sim. Imagina alguém andar com pouca Jamais. roupa num 0, -2, -3, né? Jamais. Isso. Então, desde sempre usaram as suas roupas, às vezes, claro, couro e outras coisas que usavam anteriormente, mas com a entrada dos jesuítas, todos passaram a usar roupa de algodão e roupa de lã no inverno. Então, aí vão crescendo, se desenvolvendo, e aí vem o processo que vem ocorrendo naquele processo cultural. Olha só, já foi uma introdução de aulas, sensacional. Eu vou chamar o intervalo. Tá bem? Agora são 13h21, a gente faz uma pausa rápida aqui no cafezinho, com apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta já, não sai daí. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Fala, família, aqui é Léo Santana. Eu que sou pai, sei muito bem da importância de ter um seguro de vida. Ainda mais quando conto com assistências para viver tranquilo. É por isso que eu contratei o meu seguro no Sicredi. Com ele eu tenho cobertura contra doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias, participo de sorteios mensais e são muitas opções para escolher, viu? Tem até opções por menos de R$10 por mês. Faça como eu, contrate seu seguro de vida no Sicredi. É proteção gigante para você e sua família. Eu sou o Capitão Ceboso. Adoro quando você joga óleo de cozinha usado na pia. Eu grudo nos canos, faço aquela crosta gosmenta, entupo tudo e ainda sujo rios e praias. Continua assim que eu fico cada vez mais forte. Calma aí, Capitão Ceboso. Óleo de cozinha usado se guarda em garrafa PET e se leva a um ponto de coleta. É esgoto funcionando e meio ambiente protegido. Todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h25 e a gente está de volta aqui com um cafezinho com apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Hoje falando sobre a Batalha do Mbororé, um dos episódios mais importantes e menos conhecidos da nossa história, com José Roberto de Oliveira. Zé, vamos falar do momento da batalha. Sim. Então agora, né? O que exatamente aconteceu aqui? Bom, a partir então daquela primeira vez que os bandeirantes perdem, eles voltam para São Paulo, os que conseguiram fugir,
e lá se organiza e forma um grande, digamos, troço de guerra. Eles vêm com uma turma muito grande de lusos brasileiros e holandeses e uma turmada de gente de outros países, eles conseguem organizar isso, e mais uma turma gigante de tupis, que eram inimigos dos guaranis. Então, e vem com cerca de 6.800 pessoas para um grande ataque às missões, que lembra que estão todos do lado de lá, né? Mas veja que nessas idas e vindas, eles atacavam muito mais os guaranis que estavam aldeados, que não eram cristianizados. Porque a gente pensa que todo mundo se cristianizou. Não, é um percentual pequeno que se cristianizou. A maior parte dos guaranis não se cristianizou. Como são hoje descendentes dos não cristãos, são os aldeados ali da Buriti, lá de São Miguel, que nunca foram cristãos. É importante compreender isso. São, obviamente, merecem todo o nosso respeito, são da linhagem guarani, obviamente, mas daqueles que continuaram nas selvas. Então isso é muito importante compreender, porque às vezes as pessoas confundem, né? Eles continuam de Nyanderu, do seu Deus, né? Da linhagem de Tupã, né? Então isso é muito importante compreender, mas importante mesmo. Sim. Porque eu vejo que a maioria das pessoas confunde os nossos guaranis mibiás de hoje como antigos cristãos, e nunca foram, né? Nunca foram. Então é importante compreender isso. Bueno, daquele tempo então, sabedores do que estava acontecendo, porque o Ruiz de Montoya, que é um jesuíta importante, ele foi ter com o rei na Espanha para conseguir autorização de uso de arma de fogo, que até ali os guaranis não podiam usar. Daí ele consegue autorização, compra 300 fuzis, um canhão, e eles começam durante um ano inteiro a treinar os guaranis, aqui do outro lado do rio Uruguai, né? Aqui entre Porto Mauá aqui e Porto Xavier, naquela região ali. Daí, então, aparece, por exemplo, Domingo de Torres, que é um ex-militar, é um jesuíta espanhol, né? Foi o diretor técnico da guerra. O cacique Abiaru foi o chefe de guerra, era um guarani importante. Antônio Bernal, ex-militar português e que estava junto aqui com os nossos. Juan Cardenas, ex-militar também, mas nascido no Paraguai. O Nyenguiru, aparece um Nyenguiru que depois vai aparecer um neto dele na guerra agora. Olha, eu tudo arrepiado. Vai aparecer ele de novo, né? Na guerra guaranítica, né? Mas aí um neto dele aparece, né? O Pedro Romero foi supervisor de guerra, ele era espanhol. O Cláudio Ruier, muito importante ele era o superior das missões nesse momento. Cristóvão Altamirano era um padre jesuíta de Santa Fé, aqui na América. Pedro Mola, né, também jesuíta, espanhol, né, jesuíta. José Domènech, jesuíta também lá da Espanha, aragonês. E o José Orrégio. Veja que esta gente são os chefes do processo e que ficam treinando durante um ano os guaranis para acertarem tiro. Então imagina isso, imagina um filme com isso. Sim, né? imagina um filme com isso. Isso, que é o que eu que acabei é o sonho, escrevendo. né? Não, já está escrito o filme. E ontem, inclusive, nós escrevemos lá para ver se a gente arruma apoio do governo de Missões ali também, né? Porque eles têm grande interesse. Com certeza. Com isso todo, então, sabedores que São Paulo estava vindo, e eles saem de São Paulo, veja, já no final do ano de 40, porque imagina, a pezito isso, e às vezes por canoas, passando, né, todos esses divisores de água a pé. Então tudo isso, imagina, toda essa tropa de gente vindo para cá. E daí, efetivamente, eles chegam na região aqui, mas estavam muito preparados os guaranis. Ali tem uma redução que chama Caraguá, que é do outro lado do rio, um pouquinho para baixo de Porto Mauá. Ali eles sabiam que seria ali o lugar, né? Então ocorre uma grande enchente no rio Uruguai.
e aparecem inclusive umas canoas que vêm rodando o rio, assim, que eles perderam, e daí viram que eles estavam perto. Daí eles abandonam Acaraguá, sacam toda a comida que tinha em Acaraguá, levam para baixo, né? Levam para o Mobororé, e quando os bandeirantes chegam lá, não tinha comida. Daí começa foi tudo preparado, tudo pensado, né? Então, e daí naquele 11 de março, efetivamente, eles vão descendo, continuam descendo o rio, e daí começa a grande batalha, que é a batalha em si, a batalha de Mobororé, né? Então, que ocorre durante vários dias, onde inicialmente, então, acontece aquele grande encontro ali no Rio Uruguai, onde estão daí descendo aquela tropa toda que vinha desde Acaraguá, e vários momentos de refrega daí, né? Então, não é uma batalha que acontece de uma vez, né? Ela vai acontecendo. Inicialmente era um grupo dos bandeirantes que veio fazer a precursoria, se chama, né? Vem na frente, é isso, vem antes, ali já dá uma primeira peleia, né? Mas todavia os jesuítas decidem que não era momento ali de gastar todas as suas forças, porque eles sabiam que digamos, a maioria dos bandeirantes ainda estavam lá para frente, né? E daí aos pouquinhos eles vão chegando, e aquele processo todo, então, a partir do Acaraguá, que é aquele lugar ali, que é aquele arroio, eles vão descendo e efetivamente ocorre a batalha em si. Então, imagina, por exemplo, são 6.800 pessoas da Força Bandeirante, mais 4.200 da Força Guarani. Ou seja, se embateu dentro do Rio Uruguai, naquele momento, e nas laterais, 11.000 pessoas. Tu vai dizer, 11.000 pessoas hoje em dia é pouca gente, né? Naquele tempo, Buenos Aires tinha 3.000, entre homens, mulheres e crianças. Então, foi uma coisa gigante, uma coisa incrível para aquela época, claro. Então, e aí acontecem esses grandes confrontos em si, né? Agora encontramos ali no Rio Uruguai uma espada bandeirante, está lá no museu em Porto Lucena, né? E se ocupou, na verdade, toda aquela região ali, desde um cerro que chama Mobororé, que atualmente chamaram ele assim, não faz muito tempo, desde ali, pegando o Roncador, para quem conhece aquela região ali, e daí a volta grande do Rio Uruguai, né? Então toda aquela área foi ocupada por um conjunto de batalhas. E desse conjunto de batalhas, então, já no primeiro dia, uma força bandeirante consegue escapar daquele processo, vai para os matos, os guaranis seguem atacando eles fazem uma espécie de um forte, se resguardam, né? Mas daí também os jesuítas, sabedores de como funcionam essas coisas, que eram militares, aqueles que vieram da Europa, não deixam eles com água, não deixam eles com comida, e aquilo vai piorando a situação dos bandeirantes, e assim, dia a dia, naquele conjunto dos ataques todos, eles conseguem ir, digamos, tocando a batalha. E resumo da história, os que vieram junto com os bandeirantes, somente 250 conseguem chegar vivos de volta em São Paulo. O resto da tropa, uns tupis, inclusive, se juntaram aos guaranis, já estavam com tanta fome, com tanto problema, desesperados, e que acabaram reduzidos depois. Sim. Acabaram entrando não nas forças guaranis, vamos dizer, mas no processo reducional. Então, e hoje nós temos documentos assim micrométricos, por exemplo, no livro esse, a gente conta pequenos detalhes, né? Quer dizer, da batalha, dos tiros. Por que isso? Porque assim conta o provincial dos jesuítas, em pequenos detalhes, como é que eles foram matando eles, como é que... E obviamente era uma batalha grande, uma série também de guaranis foram mortos, né? E como aquele comando todo foi acontecendo, e a importância daquilo, porque a partir daquele conjunto de batalha e daquela vitória,
se conseguiu fazer com que todo o processo reducional depois, daí vem aquela fase que eles ficam lá do lado de lá, que é desde aquele 1641 até 1682, que daí Santo Tomé divide e forma São Borja, e daí começam a vir, né? Digamos, na nossa relação. Daí em 1687 retorna São Miguel, São Nicolau, divide pela primeira vez e forma São Luís Gonzaga também em 87, né? Concepción também divide pela primeira vez. Concepción divide duas vezes, uma que forma São Luís e outra que forma Santo Ângelo. Então veja como aquele processo todo. Então vem o retorno para o lado de cá, então daí vem a segunda fase missioneira, que é todo daí já, porque daí já tem muito tempo de cristão, porque essa é uma questão importante, né? A quantidade de tempo de cristãos já da igreja, aquela gente toda, e aquela gente, então, depois vem todo o processo industrial que aconteceu na região. Por exemplo, aqui em Santo Ângelo, ou em São Miguel, ou em São João, havia depois entre 40 e 50 indústrias, e que rompe aquela ideia, eu gosto de dizer essa expressão porque ela mata assim, né? Aquela ideia de uns índios pelados, né? Não, era uma gente já educada, lendo, sabendo letras, números, profissionais de todas as artes de ofício, né? Imagina aqui em Santo Ângelo, na beira do Itaquarinchim, um conjunto imenso de moinhos, né, que fazia farinha, os moinhos também que produziam erva mate, que era vendido para o mundo inteiro, né, para a Europa, para esses lugares todos. Então, voltando a Mobororé, é muito importante compreender todo esse processo daquele período e como ele foi importante para o Brasil, que nós não discutimos isso muito aqui, que é o quê? A partir da derrota portuguesa, lusa, brasileira, paulista, os bandeirantes mudaram a política expansionista e deixaram de procurar indígenas brasileiros como escravos e vão buscar ouro e pedras preciosas nas Minas Gerais. E daí vem a história que nós conhecemos hoje. Aí que começa tudo da brasilidade que nós aprendemos na sala de aula. Mas veja que ninguém conta que isso tudo passa muito por nós aqui. Claro, né? Claro. Como não se fosse fala, a nossa história, né? Como não se fala, por exemplo, também não se fala seria tudo diferente se a gente tivesse perdido, né, Zé? A batalha. Mas daí era tudo muito diferente. Muito diferente, veja inclusive a saída a Minas Gerais. Não, veja que muito era isso. A Argentina trabalha bem isso. A Argentina diz que não haveria Buenos Aires. Sim, imagina. Quer dizer, Buenos Aires seria uma São Paulo de hoje, ou coisa desse tipo. Assunción, eu também enviei. Assunción seria portuguesa. Né? América seria completamente diferente. Então veja que a importância, mas por isso a importância da nossa gente compreender essas coisas. Como, por exemplo, tem outras coisas escondidas que não se fala, como por exemplo, depois do período jesuítico Guarani, bem depois, em 1828, tem uma tomada do território de novo pelo mundo espanhol. Isso ninguém conta nas escolas, é proibido falar disso. O Uruguai de hoje, a República Oriental do Uruguai, ela foi formada quando o Brasil faz um esforço para tomar essa nossa região. Ele, num acerto, ele toma as missões, que aqui chamava Província das Missões Orientais do Uruguai, já era uma província argentina aqui. Quer dizer, o Brasil quer essa região, daí ele consegue, e o Brasil liberta a província cisplatina depois, que é o Uruguai de hoje. E a República Oriental do Uruguai de hoje só existe por causa das missões. Veja que é proibido falar disso, mas agora, com tanto documento, já não se é mais. Então,
voltando a Bororé, né? Zé, então, a importância desse processo. Eu vou te pedir para te segurar, porque tudo isso desse processo, o que ficou, o que aconteceu aqui depois da batalha, eu quero saber depois do nosso intervalo. Agora são 13h41, a gente segue aí com o Cafezinho Missioneiro, com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Fala, família, aqui é Léo Santana. Eu que sou pai, sei muito bem da importância de ter um seguro de vida. Ainda mais quando conto com assistências para viver tranquilo. É por isso que eu contratei o meu seguro no Sicredi. Com ele eu tenho cobertura contra doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias, participo de sorteios mensais e são muitas opções para escolher, viu? Tem até opções por menos de R$10 por mês. Faça como eu, contrate seu seguro de vida no Sicredi. É proteção gigante para você e sua família. Eu sou a Madame Bloqueio e eu amo quando você joga absorventes, fraldas e hastes flexíveis no vaso. Com cada coisinha dessa, eu entupo canos, faço o esgoto voltar e ainda espalho sujeira por aí. Um verdadeiro caos, meu bem. Chega, Madame Bloqueio! Itens de higiene vão sempre pro lixo. No vaso, eles só causam problemas na rede de esgoto. Todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h45 e a gente está de volta aqui com o nosso café da tarde, com apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Hoje mergulhando em uma das histórias mais importantes aí das missões, a Batalha do Bororé, com José Roberto de Oliveira. Zé, a gente começamos a falar um pouquinho, né, do depois, do pós-batalha, né, no bloco anterior, mas eu queria que tu retomasse, né, o que tu estava falando, eu tive que te interromper ali pro intervalo. Como que ficou, o que ficou e como que seguimos adiante após a vitória no Bororé? Veja, então é muito importante compreender o cenário do final de Bororé. Todas as reduções estão do lado de lá, do rio Uruguai, isso, e Paraguai também, né? Onde é Paraguai hoje, o Rio Paraná lá. E do lado de cá tinha o quê? Gado. Aquelas cabeças, 1.500 cabeças que tinham entrado em 1634, foram se multiplicando e viraram milhões de cabeças de gado. Então, havia uma economia importante, né, de carne, couro do lado de cá. Haviam também os grandes ervais do lado de cá. Então, e daí, desgraçadamente, Portugal funda a colônia do Sacramento lá embaixo, no fim do Rio Uruguai.
Lembra? Colônia de Sacramento, lá onde é o Uruguai hoje, lá na Barra do Uruguai. Bueno, o que aconteceu? Aquilo foi um horror para a Espanha. Daí mandaram que os jesuítas retornassem. Daí, então, veja, lá é 1680. Em 1682 eles começam a retomar o território. Então, daí 82, São Borja, né, começa São Borja. 87, então, São Nicolau, São Luís e São Miguel. Retransmigração de São Nicolau e São Miguel. Fundação de São Luís. Depois, em 90, São Lourenço, que também é a divisão de um povo do lado de lá. E depois São Miguel fica grande demais e divide e forma São João Batista, né, em 97 daí. E por último divide Concepción e forma 1706 Santo Ângelo, ali no Entre Juízes primeiro, depois 1707 aqui. Bom, nesse período então, aí vem os grandes trabalhos das vacarias, começa a se organizar todo o sistema de vacarias, começa a se organizar a produção de erva mate para a comercialização mundial da erva mate. Santo Ângelo foi o maior produtor mundial de erva mate daquele período. Haviam ervais importantes nessa região do Inhacorá, aqui, Grande Inhacorá, e agora, através de um mapa que, inclusive, quem não foi ainda, vá visitar o Museu Novo ali, né? Museu Histórico das Missões. Ali tem uma pesquisa minha, que é um mapa lá que está grandão, lá, bem na esquina, em cima, no segundo andar, que é um mapa que mostra um grande erval de São Ângelo Custódio em São José dos Ausentes, lá no alto, na Serra do Rio Grande do Sul. Lá agora eles fizeram um conjunto escultórico gigante na praça de entrada da cidade lá, né? Um grande monumento com cruz missioneira, com jesuíta, com guarani, com o gado, aquele gado que era o gado original, né? Os cavalos. Então eles fizeram um negócio super legal lá. Eu passei para eles as ideias e um escultor de lá fez. Então isso mostra o quê? Vacaria. Se chama Vacaria por quê? Vacaria de los Peñales, né? Que é a cidade de Vacaria hoje. Tem museus lindos lá. Bom Jesus fica também toda aquela região de ocupação missioneira. Então, naquele período então em diante, todo o Rio Grande do Sul ficou ocupado pelas missões. Que eu já falei lá dos Campos de Cima da Serra. Então, aqui para baixo, lembra que lá em Bagé o CEPE disse que essa terra tem dono ou coisa parecida. Né? Então, a Vacaria do Mar vai até a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim, Mangueira, toda aquela região é missioneira, né? São Lourenço hoje, até ali. Agora se encontrou estruturas missioneiras lá daquele período, com ervais, inclusive, tem belos mapas hoje mostrando isso. Então, a ocupação de todo o Rio Grande do Sul. E em cada uma das reduções, nas sedes, vamos voltar a um exemplo conhecido, São Miguel, onde é o patrimônio mundial hoje. Sim. São Miguel vai desde o Rio Ijuí, aqui, até o Rio Negro, no Uruguai. Tudo isso é São Miguel, com mais de 1 milhão de cabeças de gado no esplendor. Então, com uma indústria exportativa, Santo Ângelo mandava erva para Lima, no Peru, 70, 80 carretas saindo daqui, passando o Rio Uruguai, o Rio Paraná, saindo pelo Chaco Paraguaio, subindo aquelas montanhas brancas dos Andes, né, e entregando a erva mate lá em Lima, no Peru. Então, veja, é um processo industrial extremamente importante, é um processo de ocupação do território. Aí vem os grandes escritores do mundo falando de nós. Por exemplo, Montesquieu chama de primeiro estado industrial da América, né? Por quê? Por causa disso, que era um estado de exportação. Voltaire chama de triunfo da humanidade o que aconteceu aqui, porque a igreja, Muratório, eu gosto muito dele. Muratório é o principal filósofo italiano dos 1700. Ele diz que o melhor que o cristianismo produziu na humanidade produziu aqui. Por quê? Porque era um lugar onde se cuidava, todo mundo cuidava de todo mundo,
as viúvas, os órfãos, né? Eram cuidados, por exemplo, no Cotiguaçu, que era um lugar especial para isso. Havia o Tupambaé, que é a produção coletiva, né? Onde todos os necessitados recebiam atenção, alimento, tudo, né? Havia essas 50 oficinas que haviam e indústrias com as melhores tecnologias da Europa, né? Toda a estrutura exportativa e importativa dos jesuítas, né, que tinha a base produtiva aqui, mas em Buenos Aires era a sede da América Espanhola, né? E dali então traziam todo o processo industrial europeu, lanifícios, tudo que já havia naquele período tinha aqui. As fundições, né, de sinos, de enxada, enxadão, tudo que se necessita para a agricultura, né, para a pecuária, né, e daí toda a produção artesanal, lidando com couro, exportando couro, obviamente. O padre Antônio Sepp, quando ele chega em Buenos Aires, ele diz no relatório dele, os 3 navios que nos trouxeram, 40 padres vieram com ele, voltaram para a Europa com 300 mil couros grandes de boi, assim que ele escreve, né? E ele dá inclusive o preço, né, relacionado com como era a região dele, lá perto de Viena, lá naquela região. Então veja, é isso que nós precisamos, né, que nós precisamos recompor essas ideias e não achar que era uma coisa de pouca coisa, assim, uma coisa claro. Não, e veja que centralmente este é a tua expressão, este é o problema de ter terminado, né? Porque o que termina grandes coisas é o econômico. Então, e veja que os europeus achavam que aquilo ia continuar do jeito que estava, né? E não continuou por uma coisa óbvia. Muita gente não gosta do que eu digo, porque eu faço uma defesa do jesuítico Guarani, né? Por exemplo, do jesuítico, sim, porque aquela gente das principais universidades europeias que veio para cá, gente formada nas melhores escolas da Europa, eram jesuítas. Por exemplo, vamos pegar um padre Antônio Sepp, que eu já falei um pouquinho antes. Quem é o Sepp? Ele é o filho do rei de Cauten, que era um condado europeu. Naquele tempo não existia um país, era um condado, né? O pai dele é o rei do condado, que era no sul da atual Áustria, norte da Itália ali. Se ele era filho do rei, o que ele era? Imagina. Ele era um príncipe. Então, agora nesse último ano passado agora, na Quaresma, eu fiz os exercícios espirituais dos jesuítas. Eu queria compreender por que um cara que era um príncipe europeu, e veja, mais do que o príncipe europeu, ele era o mestre capela do reino da Áustria. Lá em Viena, eu tive lá, eu tive num lugar onde era a capela, que ele era o mestre lá. Ele era o principal músico do principal lugar do mundo de música daqueles anos, final dos 1600, início dos 1700. Então tu imagina a importância desse cara. Mas daí vem a pergunta que eu não sabia responder, agora eu sei. Por que ele veio para cá? Ele veio para cá porque ele se considerava representante de Deus. Ele tinha que levar, claro que numa visão absolutamente europeia, né? Porque é importante sentar nas cadeiras corretas, né? Então, numa visão europeia, aquela gente que vivia nas Índias, veja que isso é importante, nas Índias, por isso que nós chamávamos até pouco tempo atrás de índios. Não era pela figura que se criou na nossa cabeça a expressão índio. Os jesuítas e a Europa usavam os índios, as pessoas que viviam nas Índias, que era na América, né? Então, são expressões que com o tempo foram se modificando, né? Então, a importância de compreender todos esses cenários e de compreender a importância da história que nós temos. Quem é do comércio aqui de Santo Ângelo, da região, quem é da hotelaria, da gastronomia,
compreender que nós temos uma herança gigante na mão, mas que tristemente nós não sabemos falar sobre isso, né? E que preocupante, né, Zé? A gente vê isso se perdendo à medida que as gerações vão evoluindo. Muita coisa deixa de ser dita. Mas você sabe e muita coisa não é mais recuperada, Zé. Sim, mas eu acho que é ao contrário. Eu acho que nós vivemos um tempo de muito ignorar, para não dizer aquela outra palavra, né? De muito ignorar. E agora, por exemplo, com essa vinda, semana passada, por exemplo, o professor que esteve aqui, né? Meu amigão, nós pesquisamos coisas juntos, lidamos uns mapas juntos. Quando se descobriu aquele mapa que ele agora está mostrando, né? Uma universidade americana comprou por $1 milhão o mapa original do Renis, né? Então, se consegue. Agora nós estamos estudando ele e tudo mais. Então, tem coisas gigantes que estão acontecendo agora. E eu penso o seguinte: como vai ser tudo isso daqui a 500 anos? Como vai ser a arqueologia? Porque nós descobrimos quase nada ainda. Agora eu tive lá no Alegrete, né? Eu fiz um filmezinho lá, deu 1 milhão de visualizações. Então, tem coisas que estamos descobrindo nesse momento. A ocupação territorial de todo o Rio Grande do Sul, na Argentina, Misiones, Corrientes, Entre Rios, está se descobrindo essas coisas. Itapúa, Misiones no Paraguai. Então, aos pouquinhos, nós estamos nos descobrindo. Descobrindo é a palavra, porque, na verdade, teve um processo de ignorar durante muito tempo. Mas é justamente disso que eu falo, entende? A gente perdeu muito enquanto sociedade quando a gente teve essa parte da história ignorada / não contada da forma como aconteceu. A gente perdeu muito enquanto isso. Eu, assim como tu, sou uma esperançosa, Zé, que a partir deste momento, né, deste ano principalmente, muitas coisas tendam a aparecer e a história tende a ser contada da forma como ela aconteceu e que a gente tenha daqui 500 anos, então, nessa reviravolta cultural que a gente tanto anseia, né, Zé? Por último, né? Daqui uns dias eu vou trazer um livro novo que está chegando aí. Por favor. Hoje é só para dizer do que se trata. Então promete que vai ser primeiro aqui. Vai ser um livro. Não, eu já assinei o boneco dele, tá autorizado. A Gráficas me dizem que vão entregar nos primeiros dias de abril. É sobre a espiritualidade nas missões. São 408 páginas sobre isso, né? Então a gente está dando... porque são temas diferentes, né, sobre os aspectos que nós temos. Assim, para resumir, o livro tenta responder a pergunta, ou responde a pergunta, que é o que mais os turistas que vêm para cá dizem. A gente sente coisas nesses lugares, né? Do que eles estão falando? Essa é a pergunta do livro, né? E daí começa a responder a partir de muitas dezenas de grupos espiritualistas, gente que sabe muito sobre muitos aspectos que nós às vezes escondemos e que eu tinha vergonha de falar sobre isso até pouco tempo atrás, e agora a gente vai abrir isso porque eu acho que é a principal herança. Zé, que riqueza de conversa mais uma vez. Obrigada por estar sempre disposto e disponível, né, pra gente conversar aqui. Mais uma vez, obrigada. Bueno. Hoje a gente percorreu aí uma história em 3 tempos: contexto, confronto e as consequências. E talvez o mais importante seja entender que um Bororé não é apenas passado, é uma das bases da identidade que a gente carrega até hoje. A história é uma história de resistência, de estratégia, de pertencimento. E quando a gente fala de valorizar essa história, também a gente fala de viver as missões. Nosso reconhecimento especial aqui é o Tenondé Parque Hotel, parceiro aqui do Cafezinho, que proporciona uma experiência de conexão com a cultura, a história e a essência missioneira. Um abraço também a que acolhe e convida a viver aquilo que a gente contou aqui hoje. E o meu agradecimento também aos demais parceiros Corsã, Sicredi, Clínica Com e Ikigai Sushi Bar. Amanhã tem mais Cafezinho e eu espero vocês. Tchau, tchau.